Amém, queridos. Muita paz para vocês. Que honra, que alegria poder entrar na sua casa, falar com você, aí no seu aparelho receptor, seja uma Smart TV, um smartphone, o seu tablet, você que está no trabalho, talvez, ou você que está na sua casa, chegando do culto, ou que depois da transmissão resolveu assistir esse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Eu convido você a curtir aí a mensagem, né, dar lá o seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que você possa sempre estar conosco. Hoje eu quero abordar um tema complexo, um tema interessante, que é o chamado movimento gospel. A minha intenção não é falar sobre ele apontando pessoas, mas falar da ideia que se criou em torno desse movimento e do pensamento de que ele representa todos os cristãos evangélicos do nosso Brasil. Todo cristão é gospel, né? Será que é isso mesmo? Será que essa palavra é capaz de resumir um povo tão grande, um povo com tantas facetas, com tantos ensinamentos, com tanta coisa a dizer? Então eu quero convidar você para meditar sobre isso comigo nessa noite. Nós estamos vivendo uma época de grande crescimento do movimento evangélico no Brasil. Nunca houve tantas pessoas se declarando cristãos evangélicos. Eu até sou de um tempo em que ser crente, ser protestante, como era mais comum dizer, né, mais tarde, ser evangélico, era meio que fazer parte de uma minoria, né, num grupo menor de pessoas. Mas isso foi mudando, né, especialmente nos últimos 20 anos. E aí vão surgindo termos novos, vão surgindo pessoas novas, vão surgindo ideias novas. E a gente precisa, vez por outra, né, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, certamente não será a última. Também não sou o único a falar, tem muita gente falando sobre esse assunto. Mas eu quero deixar aqui a minha contribuição, por assim dizer, deixar aqui uma mensagem sobre esse assunto, né, sobre esse crescimento tão vertiginoso e as facetas, né, que ele tem produzido, né, as diversas influências que ele tem produzido. Uma das grandes influências que esse crescimento produziu tem a ver com a área cultural, né? Hoje nós temos os cantores gospel, nós temos os prêmios de música gospel, nós temos os atores que se declaram: eu sou um ator gospel. Nós temos até os humoristas, que são chamados humoristas gospel, faz o stand-up ligado a esse tema. E eu quero aprofundar um pouco nesse assunto, porque ele tem produzido, junto com coisas boas, algumas questões um pouco polêmicas. Eu vou abordar uma delas aqui. Esta semana, uma cantora, ela é cantora, é atriz, é conhecida no mundo das celebridades, no mundo artístico, e ela disse uma coisa interessante. É claro que um tema tão complexo, a gente precisa de algumas anotações e algumas coisas, certamente, eu vou fazer a leitura aqui. Ela disse assim: eu não sou católica ou evangélica, eu acredito em Jesus. Não estou generalizando, mas muitas igrejas acabam expulsando as pessoas por causa de roupa ou porque elas escolhem amar. A minha célula é para essa gente que não se sente acolhida no templo, mas quer estar próxima de Deus. Todo mundo é bem-vindo. Não permito celular ou que perturbem meus amigos famosos. São minhas regras. Ele falou comigo e pediu para que criasse a Big Célula, chamando mais gente para esses encontros. Aparentemente uma coisa boa, né? Nós temos alguém declarando que tem uma célula onde se fala de Jesus, né? Onde se prega o Evangelho. No geral, muito bom. Mas
Mais especificamente, essa fala traz aqui algumas coisas interessantes, né? Ela traz aqui uma postura que diz assim: eu não sou católica, não sou evangélica, porque as igrejas acabam expulsando as pessoas por algumas questões que ela coloca aqui. Ou seja, as igrejas têm muitas regras, né? Tem muito pode isso e não pode aquilo. Então, se eu tenho alguém que critica regras, acho que automaticamente ele não pode impor regras. Mas ela faz isso logo depois, né? Ela diz assim: na minha célula todo mundo é bem-vindo, mas eu não permito que perturbem os meus amigos famosos. São minhas regras. É uma coisa muito interessante, porque Jesus, quando andou no mundo, ele não criou uma célula, mas ele tinha uma grande multidão que o acompanhava. E nessa multidão tinha fariseus, nessa multidão tinha publicanos, nessa multidão tinha mulheres, nessa multidão tinha pobres, nessa multidão tinha pessoas de condição financeira um pouco mais elevada. Nós não tínhamos lá um segmento do qual você podia dizer assim: são o meu grupo, né? Esse é um ponto. Outro ponto que me chama muito a atenção é que a mensagem de Jesus sempre perturbou. O evangelho de Jesus, meus queridos, sempre foi confrontador. É um fato, né? Jesus pregava para um grupo muito grande de pessoas e ele os confrontava. Ele confrontava os fariseus, ele confrontava os publicanos, ele confrontava os pecadores, porque esse era o seu papel. Então, essa ideia de um evangelho que não perturbe, ela pode ter saído de muitos lugares, mas ela não saiu das Escrituras, né? É uma coisa muito interessante esse tipo de posicionamento, né? E isso vem trazendo algumas perguntas, né? Isso, de algum modo, representa até um grupo de pessoas que tem alguns pensamentos, algumas justificativas para não pertencerem a nenhuma igreja, para não aceitarem nenhuma doutrina, né? E eles têm aqui algumas justificativas. Uma delas: eu não participo da igreja porque nem todas as pessoas que estão na igreja são verdadeiras. Fato, né? Nós somos pessoas que estamos conhecendo a cada dia mais o Evangelho e o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. Então você vai encontrar na igreja algumas pessoas que são pecadoras como todos e que têm defeitos mais visíveis, né? E que às vezes nós nos incomodamos com elas, mas é lá o lugar onde elas devem estar. Se a igreja é um lugar onde deve acolher as pessoas, então as pessoas que ainda estão em um processo de regeneração, de transformação, precisam ir à igreja e serem lá recebidas. Então, o fato de haver na igreja pessoas imperfeitas, pessoas que têm comportamentos que ainda são reprováveis, não é justificativa para que você, que está, ou pelo menos que se sente no nível elevado, não seja parte da igreja. Essa justificativa, ela é facilmente desmontada. Uma outra justificativa: eu não participo da igreja porque a igreja tem muitas regras. Vamos ser bem assertivos nisso aqui. Quais são as regras que a igreja deve impor às pessoas? Aquelas que estão baseadas nos princípios bíblicos. Nós chamamos isso de doutrina. A Bíblia compara a igreja como um corpo, e todo corpo é regido por uma cabeça. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então, se um corpo é regido por uma cabeça, se um corpo ele recebe o comando de um cérebro, de uma cabeça, esse corpo, que é a igreja, recebe o comando de Cristo. É regido por aquilo que Cristo determina.
E o que ele determina são as doutrinas que estão expostas claramente na sua palavra. Então, é importante você entender que a igreja não impõe regras, a igreja pega as doutrinas bíblicas, a igreja prega e deve pregar as doutrinas bíblicas com clareza, com liberdade, interpretando corretamente as escrituras. Mas a igreja tem o dever de pregar as doutrinas àqueles que dela fazem parte. Um outro ponto a respeito de justificativas de quem não quer participar da igreja. Eu não participo da igreja porque a igreja explora as pessoas. Os pastores são exploradores, os pastores pedem dinheiro, né? E eu digo isso como pastor, né? Não tenho nenhum constrangimento de abordar esse assunto. Primeiro ponto nessa questão aqui, nessa justificativa, é que de fato pode existir e existem pessoas que se beneficiam da religião e não são só os pastores. Isso acontece em todo segmento religioso, né? Então, há de fato algumas pessoas que usam a religião para explorar os outros. É bem importante dizer que isso não acontece só em relação à religião, mas de fato há. Agora, você generalizar isto é, no mínimo, desonestidade intelectual, porque é evidente que, se há exploradores, eles são uma minoria de alguém que faz isso. É uma minoria. A grande maioria das igrejas são igrejas que pregam o evangelho, recebem contribuições, dízimos, ofertas, votos, enfim, doações, que são aplicadas de maneira lícita, de maneira correta e de maneira transparente. E se você tem capacidade para julgar que algum lugar está explorando as pessoas, com certeza você também tem capacidade para julgar quem age de maneira correta. Então vamos ser honestos intelectualmente nisso. Há outras justificativas? É claro que há. Eu não participo de igrejas evangélicas porque lá é um ambiente de manipulação política. Será? A maioria das igrejas pregam o evangelho e não impõe a ninguém uma condição política ou ideológica para fazer parte dela. Então, entre os cristãos, nós temos uma maioria que é conservadora, isso é muito claro, que defende os princípios bíblicos, que defende a família tradicional, né? que defende a vida, que defende uma moral sexual elevada. Né? Isso é coisa que nós falamos com toda a liberdade por uma questão simples, porque a Bíblia defende isso e nós conservamos os princípios bíblicos. Então, uma grande maioria são conservadores. Existem cristãos que têm um pensamento progressista, por assim dizer? Sim, existem, né? E nós não dizemos que eles não são cristãos. A maioria dos conservadores tem reservas com algumas posturas, mas nem assim dizemos que eles não são nossos irmãos. Então, não há uma firmeza nessa afirmativa de que a igreja é apenas um ambiente de manipulação política. Há ainda uma outra justificativa que as pessoas têm em relação à igreja, revestida de uma aparente espiritualidade. Quando eles dizem assim, eu não vou à igreja porque a Bíblia não traz o nome de uma igreja ou de uma denominação. Fato. A Bíblia não traz lá o nome da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, da Igreja Católica. Não traz. Mas a Bíblia diz isso com muita clareza, principalmente no Novo Testamento, que nós devemos viver a nossa fé em comunidade. Então eu não estou aqui para dizer que você tem que pertencer a esta ou aquela igreja, que você tem que ser batista, assembleiano, presbiteriano, metodista. Não. Mas eu estou aqui para te dizer que você precisa
viver a sua fé também em comunidade, onde você vai demonstrar o seu amor pelos irmãos, onde você vai conviver, onde você vai aprender a se relacionar com as fraquezas humanas. Então, esta também não é uma justificativa. Vejam só, diante deste novo mundo gospel, né, desse mundo diferente, por assim dizer, vão surgindo também para nós algumas perguntas. Uma delas é possível amar a Cristo e rejeitar as doutrinas que ele ensinou? Imagina que você seja casado e você ame a sua esposa. Certamente ama, mas na sua convivência com ela, ela não tem liberdade para dizer aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa. Não é um casamento de fato. Ou que você ame o seu esposo, mas ele não pode exercer a liderança da sua casa, ele não pode expor aquilo que ele pensa, e você não está disposta a aceitar nenhum pensamento que ele tenha colocado. Isto não é um casamento. Agora, imagina a nossa vida de comunhão com Cristo. Eu amo a Cristo, mas os seus ensinamentos não são importantes, né? Eu amo a Cristo, mas eu rejeito a igreja. Sabe como a Bíblia compara a igreja? Com o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Como eu posso amar a Cristo e rejeitar o seu corpo? Eu amo a Cristo, mas eu rejeito a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Quando a Bíblia vai comparar o sentimento que une Cristo e a igreja, ele fala do amor do noivo pela noiva. Ora, queridos, então são ensinamentos, pensamentos que vão surgindo que não conseguem se manter de pé quando nós vamos olhar para as Escrituras como elas são, como elas ensinam, né? Outro ponto interessante que a gente tem visto neste tal movimento gospel, esse sentimento, né, muito comum em quem faz parte dele, é a ideia de que nós podemos viver sem nenhuma regra. Sem nenhuma regra, né? Isto tem uma definição na teologia, é chamada de antinomianismo, uma palavra que a gente não usa sempre, né? Anti qualquer norma, anti-regra, anti-nomos, anti qualquer escrito, qualquer princípio, né? Então, eu quero ser crente, eu quero ser cristão, mas eu não me submeto a nada e nem a ninguém, eu me submeto somente a Cristo. Ok, mas o que Cristo ensinou está nas Escrituras. Esse é um ponto de partida. Então, se você é cristão, se você ama a Cristo, você não pode rejeitar a sua palavra. E esse antinomianismo, ele tem uma defesa interessante até entre muitos cristãos, que diz assim: qualquer regra é legalismo. Legalismo é o pensamento de que nós podemos justificar a nossa salvação por obediência a normas e regras. E é evidente que isso também está errado. Nós não podemos justificar a nossa salvação, dizer que nós merecemos ser salvos porque nós obedecemos a um conjunto de regras e normas. Querido, a salvação sempre será fruto da graça divina, da bondade divina, da misericórdia divina. Não há em nós nenhum mérito, nenhum merecimento sobre a salvação. Nós não merecemos a salvação. Então, o fato de obedecermos a normas e regras não nos garante a salvação. A salvação não é pelas obras. A salvação não pode ser adquirida por obras que tenhamos feito. A obra que nos dá direito à salvação
é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então isto é muito claro, né? Qualquer estudante da palavra de Deus sabe disso. Usar o argumento de que a pregação das doutrinas bíblicas é legalismo é um argumento muito raso, muito fraco. O que fica muito claro para nós é que, assim como nós não somos salvos por nossos próprios méritos, a nossa obediência não tem poder de nos salvar. Fica também muito claro para nós que os princípios morais das Escrituras, os ensinamentos bíblicos a respeito da nossa vida, do nosso comportamento, os ensinamentos bíblicos a respeito da vida cristã, da adoração, da santificação, nunca foram abolidos. São princípios pelos quais nós devemos reger a nossa vida. Quando Jesus foi ensinar aos seus discípulos, um certo dia os seus discípulos disseram assim: Senhor, são muitos os que se salvam? Jesus lhes respondeu da seguinte maneira: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que caminham por ele. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Então, é muito claro nas Escrituras que a vida espiritual do crente, a vida do cristão, é uma vida trabalhosa. É uma vida de renúncia. É uma vida que nos exige abrir mão de obedecer os nossos próprios desejos, de curtir todos os prazeres que a nossa carne nos oferece, que o mundo nos oferece. Isso é muito claro nas Escrituras. Para servirmos a Cristo, nós teremos que abrir mão de muita coisa, de muitos prazeres, de muitas oferendas que o mundo tem aí para nos oferecer, para nos instigar. A vida cristã sempre será uma vida de renúncia. A vida cristã sempre será uma vida em que nós não poderemos nos deixar dominar pelos nossos desejos, pelos nossos pecados. Esta é a vida cristã, uma vida de renúncia, uma vida de entrega a Deus, uma vida de obediência a Cristo. Se você deseja servir a Cristo, fique sabendo, você terá que renunciar às vontades que desagradam a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, lá no versículo 31, ele diz assim: então, se enfatizamos a fé, queremos dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. A realidade é que só quando temos fé, cumprimos verdadeiramente a lei. O ser humano gosta muito de extremos. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que querem apenas cumprir um livro de regras, sem que exercite todos os dias o julgamento das suas ações para ver se elas agradam ou não a Deus. E cumprindo as regras, eles têm o argumento: eu cumpri tudo, portanto eu mereço a salvação. Isso é legalismo e é um equívoco. Por outro lado, no outro extremo, no outro polo, nós temos um grupo que entende que não se deve cumprir lei, regra, norma, doutrina alguma. Cada um julga a sua vida segundo a sua própria consciência. E é um outro equívoco. Então, pastor, qual é o caminho? O caminho é a obediência àquilo que nos ensina a palavra de Deus. Esse é o caminho. É desse modo que nós devemos dizer. O apóstolo Paulo, que é, sem dúvida alguma, o maior teólogo do cristianismo,
ele ensinou isto com muita especificidade, tanto para os cristãos, os judeus, e ele tinha autoridade para falar disso por causa da sua herança do judaísmo, né, a sua herança religiosa do judaísmo, quanto também ele ensinou isso às culturas helênicas, às culturas gregas, aos gregos, aos romanos. Ele ensinou isso com muita clareza. Ele escrevendo à igreja de Colossos, ele disse assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. O mundo gospel quer abolir das escrituras a palavra pecado. Querido, a Bíblia mostra claramente que existem comportamentos que são pecaminosos e que são rejeitados por Deus, que são abomináveis diante de Deus, que Deus rejeita a sua prática. Então, se nós vivemos nessa prática, nós vivemos uma vida de pecado, né? Nós vivemos uma vida que é rejeitada pela palavra de Deus. Paulo escreveu também aos cristãos na região da Galácia, aos Gálatas, né? Quando nós temos uma carta escrita aos Gálatas, não fala apenas de uma igreja, mas de diversas igrejas que estavam na região da Galácia. E ele é muito específico também. Olha o que ele diz. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ele é direto quando ele fala: quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E aqui ele vai listar qual é o resultado que obtemos quando seguimos os instintos da natureza humana. Imoralidade sexual. A busca do prazer sexual de todos os tipos e de todas as maneiras. A Bíblia chama isso de pecado. Ah, pastor, mas isso não me agrada. Mas é a palavra de Deus. Então, se eu amo a Cristo, eu obedeço a sua palavra. Eu amo a Cristo, mas não tenho nenhum compromisso com a sua palavra. Vivo como quero. Você é qualquer coisa, menos cristão. O cristão ama a palavra de Deus e obedece a Cristo. Olha o que Paulo diz. O resultado da obediência à própria natureza é imoralidade sexual, impureza, sensualidade. O que nós vemos aqui? Um grupo de pecados ligado à sexualidade humana. O desejo de seduzir aquele ou aquela que não te pertence. Isso é pecado. Isso é impureza. É o que a palavra de Deus nos ensina. Eu queria poder falar muito leve com você, mas não tem jeito. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia. Aqui aborda a questão religiosa, a idolatria, a feitiçaria. A Bíblia trata como pecado. A Bíblia ensina que há um único Deus a quem devemos adorar. Não dá para fugir disso. Não dá para misturar a adoração a Deus com qualquer outra adoração, a invocação a Deus com qualquer outra invocação. A hostilidade, a discórdia, os ciúmes, os acessos de raiva, as ambições egoístas, as dissensões, as divisões, a inveja, a bebedeira, as festanças desregradas e outros pecados semelhantes a este. Olha a clareza de Paulo. Repito o que antes já disse. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Duro esse Paulo, né? Dura essa palavra, mas é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Então, se você quer ser cristão de fato, você precisa amar a Cristo e amar a sua palavra.
Ah, pastor, mas eu sinto vontade de fazer muitas dessas coisas. Todos nós sentimos. Eu sinto, você sente. Algumas delas são impulsos até fisiológicos, com os quais nós vamos ter que lutar a vida inteira, porque são pecados. Então, a ideia de um cristianismo que aboliu toda a lei e que não há nada que deva ser obedecido, não encontra abrigo nas Escrituras. Os princípios morais da lei de Deus foram claramente chancelados, confirmados por Cristo, obedecidos por Ele, ensinados pelos apóstolos. Quem somos nós para abolir as doutrinas bíblicas? Quem é você? A Escritura é muito clara a respeito disso. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. Que homem maravilhoso, que homem amoroso, que homem acolhedor. E o apóstolo João era de fato assim. Mas olha o que ele escreve. Na sua primeira carta, no capítulo 3, do versículo 2 ao 8. Amados, já somos filhos de Deus. Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Já somos filhos de Deus, mas ainda não estamos em uma condição plena, na qual não precisemos lutar contra o pecado. Quando Cristo vier, santidade absoluta. Antes de Cristo vir, busca constante de santificação. Olha o que ele diz aqui. E todos que mantêm essa esperança, qual a esperança? De ser como Cristo é, se manterão puros como Ele é puro. Eu amo a Cristo, Ele é puro, mas eu vivo do jeito que eu quero. Ora, se você ama a Cristo, você vai procurar viver uma vida de pureza como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Não se aborreça comigo. Se você tiver que se aborreça com as Escrituras. Quando o apóstolo João diz aqui que aquele que vive no pecado não conhece a Cristo. Nunca o conheceu, ou seja, nunca compreendeu quem de fato é Cristo. E ele continuou falando desse assunto. Na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem pecando, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Talvez, me ouvindo falar assim, você pode ter dois pensamentos equivocados. O primeiro é: pastor Jonatas é alguém perfeitamente santo. Não é verdade. Eu, assim como você que quer chegar ao céu, estou lutando para viver uma vida de santificação. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você pode pensar: pastor, eu nunca vou conseguir viver dessa maneira que o senhor está dizendo. E é verdade, como eu também não consigo. Mas como então fazer? Buscar a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo opera em nosso coração, através da palavra de Deus, a obra da santificação. E a santificação é transformadora. O Espírito Santo há de transformar as nossas vidas. E nós não viveremos na prática do pecado. Nesse pensamento pós-moderno, qualquer coisa que se ensine a respeito do pecado ou de obediência às doutrinas bíblicas, as pessoas estão dizendo que é legalismo. Está se formando o famoso é proibido proibir, que era um jargão lá
dos anos 70, né, da época da liberação sexual, da época, né, da chamada Jovem Guarda, onde tudo era permitido. O mundo foi tomado, né, não foi só o Brasil, o mundo foi tomado de um desejo de liberdade, que para exercer essa liberdade, o movimento criou esse jargão, é proibido proibir. Queridos, nós não estamos falando aqui apenas de proibições, nós estamos falando aqui de abrir mão, de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Quando nós ensinamos que você não deve viver uma vida de pecados, sabe o que nós estamos te ensinando, na verdade? Que você deve viver uma vida de obediência a Deus. Esse é o ensinamento que nós estamos ministrando a você. Não se trata de cumprir aquilo que o pastor Jonatas acha. Não, se trata de obedecer a Cristo, de cumprir a sua palavra. Não se trata daquilo que eu acho, se trata daquilo que Cristo acha. Não se trata de uma imposição de um pensamento meu. Evidente que todo líder tem a sua didática de ensino, mas o ensinamento deve ser a palavra de Deus. A nossa liberdade cristã não é uma liberdade absoluta. É uma liberdade que é regulada pela palavra de Deus. A nossa liberdade cristã é uma ponte que tem nas suas extremidades uma rede de proteção que nos impede de andar desgovernadamente. O cristão não pode viver uma vida desgovernada. O tal cristianismo pós-moderno está produzindo cristãos que têm uma vida que se choca diretamente com a palavra de Deus, se choca frontalmente com a palavra de Deus. E isto não é cristianismo. Ah, pastor, mas está falando de Deus, isso que é importante. Eu fiz uma live no canal muito recentemente, dizendo que não basta falar de Deus. Não basta dizer que adora a Deus. É preciso adorar como ensina as Escrituras. Não basta dizer eu adoro a Deus. É preciso adorar como as Escrituras ensinam. Isto é o que a palavra de Deus nos ensina, que nós adoremos a Deus conforme nos ensina a sua palavra. É assim que devemos adorar a Deus. É assim que devemos servir a Deus. Uma adoração sincera e verdadeira, segundo a sua palavra. Não é como nós pensamos que devemos adorar. Deus, ser cristão, Jesus não pode ser apenas um elemento útil na sua vida. Para muitos, Jesus virou uma peça de utilidade, para que ele possa ser aceito num determinado grupo, então ele confessa ser cristão. Confissão de fé não salva ninguém. Vida de fé demonstra que você é salvo em Cristo. Tem muita gente se confessando cristão, professando a fé cristã, mas vive uma vida que nada tem a ver com Cristo. Aliás, alguns estão vivendo uma vida até contrária àquilo que Cristo ensinou. Então, é muitíssimo importante você compreender isso. É necessário que nós obedeçamos às doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Cristo não é apenas uma peça útil para nós. Cristo não é apenas um meio para nós. Para muitos, Cristo virou apenas um meio de progresso material. E eu não estou aqui pregando a teologia da pobreza, né? Não é isso. De que as pessoas precisam viver uma vida de sofrimento e de pobreza para que sejam aceitas por Deus. Assim como eu não ensino que somente o rico e próspero é abençoado por Deus, eu também não ensino que alguém só pode ser aceito por Deus por meio da pobreza e sofrimento. Não. Mas uma coisa eu ensino. Cristo não pode ser um elemento
para você alcançar objetivos pessoais. De forma nenhuma. Não pode ser dessa maneira, não pode ser assim. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Outro ponto que eu quero dizer aqui é que Cristo não é uma muleta psicológica. Poxa, pastor, você está pegando pesado. Sim. Tem muita gente usando Cristo e o Evangelho como se fosse um elemento de autoajuda. A Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia é um livro de doutrinas que ensina como devemos viver para agradar a Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se você quer ser cristão de fato, precisa obedecer a palavra de Deus. Queridos, então, como eu posso saber se eu sou verdadeiramente cristão? Primeiro, se você é cristão, você precisa obedecer os mandamentos de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Quando Jesus escreve, ou melhor, quando Jesus fala, e João registra ali as suas palavras, ao seu último diálogo com os seus discípulos, sabe o que Jesus diz? Ele diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então, a prova que você ama a Cristo é guardar a sua palavra. Isso é transparente nas Escrituras. Não se pode amar a Cristo e não guardar as suas palavras. E não obedecer às suas palavras. Outro ponto de avaliação se eu estou realmente sendo cristão ou se alguém que diz que ama a Cristo é cristão de verdade. É preciso amar o seu irmão. Ah, pastor, então eu estou tranquilo. Eu amo o meu irmão. Eu dou uma cesta básica continuamente para o meu irmão. Eu contribuo financeiramente com instituições que ajudam as pessoas. Isso é demonstração de amor ao próximo? Sim, é uma demonstração. Mas eu quero dizer que não é tudo. Amar o outro é dar ao outro o mesmo valor que você dá a si mesmo. Então você pode doar rios de dinheiro. Você pode ser praticante de qualquer religião. Você pode ser uma pessoa 100%, uma pessoa maravilhosa. Mas, se por algum motivo, seja pela cor da pele, seja pela nacionalidade, seja pela escolha de vida sexual, seja pela escolha do partido político, seja por qualquer outra coisa, você se considera mais valoroso do que o seu irmão, você não ama o seu irmão. Esse é o princípio bíblico. O que é amar o meu irmão? É dar a ele o mesmo valor que eu dou a mim. Por isso que Jesus diz que o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a sua alma. É amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a este, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, o mesmo amor que você dedica a você, você deve dedicar ao outro. Isso é um critério para demonstrar que alguém ama a Cristo. Nós temos aqui mais alguns critérios. Um outro critério, não viver na prática do pecado. O que a Bíblia ensina como pecado? O que a Bíblia ensina como pecar? A transgressão da vontade de Deus. Quando você desobedece a Deus, você está pecando. Toda desobediência é pecado. Estou falando de desobediência à palavra de Deus. Quando você desobedece à palavra de Deus, você peca. Os princípios morais de obediência da palavra de Deus permanecem os mesmos. Eles não mudaram. Eles permanecem iguais. E nós devemos obedecer à sua palavra. Nós devemos obedecer às doutrinas bíblicas. Isso é claro e transparente para todos.
Finalmente, como eu posso saber se eu realmente sou cristão? O apóstolo João diz assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, são do mundo e não do Pai. O mundo passa com as suas concupiscências. O mundo é passageiro, mas aquele que ama ao Pai permanece para sempre. Quando o apóstolo fala, não ameis o mundo, ele não está falando do mundo do ponto de vista geográfico, ele não está falando do planeta, da cidade onde nós vivemos. Ele está falando do mundo, da palavra cosmos. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, está falando de modo de vida do mundo, o estilo de vida do mundo. E ele fala aqui qual é o estilo de vida do mundo. O mundo vive na concupiscência da carne. A palavra concupiscência fala de desejo exagerado e descontrolado, busca incontrolada. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. É o desejo de satisfazer as próprias vontades. A concupiscência da carne é pecado. Tudo aquilo que a minha carne deseja e que contraria a palavra de Deus é pecado. Então, quando eu vivo na prática da concupiscência da carne, eu estou amando mais o mundo do que a Deus. A concupiscência dos olhos. Os olhos são, sem dúvida, dos órgãos mais sensíveis do ser humano, mas dos mais importantes. E ele capta o mundo ao nosso redor. Tudo aquilo que desejamos passou pelos nossos olhos. A beleza, a atração, passou pelos nossos olhos. E o texto aqui diz que nós não devemos ser dominados pela concupiscência dos olhos. Não devemos ser dominados pelo que os nossos olhos desejam. Nem tudo que desejamos. Aliás, uma boa parte daquilo que desejamos desagrada a Deus e nós não devemos praticar. E a soberba da vida, a vaidade da vida. Tudo isso é um estilo de vida que as pessoas vivem. E a Bíblia diz que esse estilo de vida não é do Pai, não agrada a Deus. É um ato de desobediência a Deus. E é evidente que isto é pecado. Então, eu sou um cristão que amo a Cristo verdadeiramente, vivo como cristão, se assim é, eu obedeço à sua palavra. Perceba uma coisa, eu não quero aqui, querido, desdenhar do crescimento da igreja nos últimos tempos. Não. Mas eu quero aqui dizer que esse crescimento não pode ser apenas um crescimento numérico. Esse crescimento não pode ser apenas um movimento cultural, musical ou artístico. Não, o crente não se domina por aquilo que artistas ensinam, por aquilo, ainda que sejam artistas que se declaram cristãos. Nós vivemos uma situação terrível nesse aspecto. Nós temos cristãos declarados, nós temos pessoas que se declaram cristãos, que atuam na seara política e estão presos, porque praticaram crimes. Nós temos cristãos que se declaram cristãos, pastores, pastoras, e estão presos ou acusados de crimes contra a vida.
E aí, como é que fica? Como separar? Usando o jargão evangélico e bíblico. Como separar o joio do trigo? Pela obediência à santa palavra de Deus. Eu quero encerrar aqui essa meditação e pedir a você que faça uma autoavaliação de qual é a sua condição como cristão. Você é cristão de fato? Ou você ama a Cristo e não está nem aí para as suas doutrinas, para a palavra que Ele ensina? Queridos, fiquem com Deus. Eu desejo para você uma vida muito abençoada. Eu quero orar com você nesse momento. Curve a sua cabeça e oremos. Pai de amor, nós te damos graças porque a sua palavra nos confronta. Sua palavra nos faz questionar qual tem sido o nosso nível de dedicação a Ti e qual tem sido a nossa vida no dia a dia. Que esta palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações. Que esta palavra venha atingir o nosso interior. Que esta palavra venha trazer frutos para a nossa vida. E que nós possamos, de fato, servir a Ti, Senhor. Sem nenhuma reserva. Não apenas de nome, mas de vida dedicada, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Glorifica o Teu nome e peça a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Querido, fique com Deus. Deus te abençoe. Compartilhe aí esta palavra. Deixa Deus abençoar a sua vida e a nossa vida. Fique com Deus. Até mais.